Pois bem, este é o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. E o intuito do nosso programa é mostrar para o nosso telespectador, mostrar para a nossa população de Barretos, região, o que é que Barretos tem, o que ele transforma, o que Barretos faz. O intuito de mostrar isso é para a gente massagear o ego do nosso barretense. Olha, Barretos tem isto. Porque a população sabe, olha, nós temos a Festa do Peão, nós temos o Hospital de Câncer, nós temos frigorífico, nós temos isso, temos aquilo. Porém, existe uma gama de serviços, uma gama de produtos que a população consome, usa e não sabe que é de Barretos, que é empresário de Barretos, que é empresa de Barretos. Então, de repente, ela tem essa opção até de usar o seu bairrismo, sabe, incentivar e buscar produtos e serviços. Às vezes temos serviços aqui que a população necessita, busca fora e nós temos em Barretos. Então, nós queremos mostrar isso, como nós queremos mostrar para a nossa população que nós temos um comércio muito forte, que nós temos um comércio com os polos comerciais da Zona Norte, Sul, Leste, Oeste, Centro e cada vez expandindo muito mais. Bom Jesus, Barretos 2, 43, Necker, Frade Monte, bairro Paulo Prata, Secap, Mercadão, nosso shopping, Messias Gonçalves e assim sucessivamente. Cada polo desse, você tem lá um produto de referência. Nós temos, por exemplo, na 43, mais de 100 empresas. Nós temos cidades na região que não tem 100 empresas no seu comércio. Nós temos a Necker, concessionária, veículos, equipamentos e máquinas. Nós temos a Frade Monte, alimentação, e assim sucessivamente. Mas nós mostramos também que nós somos um polo regional de compras. Barretos tem clientes e consumidores de 20 cidades, 25 cidades da região. Nossa 13ª região administrativa são 19, mas nós temos muito mais cidades que usam Barretos em virtude do potencial do nosso comércio, da nossa indústria, do nosso setor de serviços. Sul de Minas usa Barretos, consome Barretos. As usinas da nossa região utilizam nossos serviços em Barretos. Mas continuamos usando empresas de fora para atender barretense, empresas barretenses. Isso às vezes porque falta um conhecimento, ou uma busca, ou até uma oportunidade de conhecer. E é isso que a gente faz. Por isso que a CIB está trazendo hoje aqui uma empresa para mostrar para o barretense, para o setor de serviços, para o setor de indústria, para o setor de comércio, que nós temos uma empresa que presta um tipo de serviço e que Barretos precisa ficar sabendo. O empresário precisa ficar sabendo. Nós vamos estar falando hoje com o Max. É uma empresa Atitude Serviços. É uma empresa que presta serviço de vigia, limpeza, higienização, controle de acesso para as empresas. A gente está cansado de chegar em instituições de Barretos, empresas de Barretos, onde você vê o crachá da pessoa que está lá te recebendo, a pessoa que está cuidando, e às vezes é de fora, e às vezes estão ali porque não tiveram a oportunidade de conhecer. E é isso que nós vamos falar hoje com o Max, uma empresa de departamentos, como se fosse uma empresa de rede. Ela tem uma matriz, mas está espalhada por muitas cidades, é isso que nós vamos tratar, para que o nosso empresário possa utilizar o serviço de uma empresa que está instalada em Barretos. E é um serviço necessário hoje. Segurança, controle e mão de obra especializada, com tudo que exige as leis, as normas. Então é isso que nós vamos tratar aqui hoje para a ciência do nosso telespectador. Nós estamos com o Max. Eu queria que o Max falasse um pouco primeiro do Max. Nós estamos entrando na casa do barretense, Max, e logicamente é interessante que você está na sala, ou na cozinha, ou na copa. Com certeza. Então eu preciso que o nosso telespectador saiba quem é que está na sala dele, quem é que está falando. E na sequência eu queria que falasse um pouco da Atitude de Serviço. Sim. Quem é essa empresa? Aonde está instalado em Barretos? O tamanho dessa empresa? Porque nos blocos seguintes nós vamos falar detalhe de cada tipo de serviço que está à disposição de todo barretense. Sim, sim. Obrigado, pela oportunidade. Muito orgulho de estar participando do programa, aqui dessa cidade tão calorosa, essa cidade tão festiva como Barretos, que tem um povo muito feliz, muito alegre.
A Atitude Serviços agradece, né, essa oportunidade. Eu sou o Max, sim, né, o Max, todo mundo me chama de Max. Sou coordenador comercial da Atitude Serviços. Trabalho no ramo comercial já há um bom tempo, né, 23 anos aproximadamente. E estou aqui, né, para esclarecer as questões, as dúvidas, falar um pouquinho, né, para as pessoas o que é a Atitude, essa empresa, né, do ramo de prestação de serviços, né, que tem a sua matriz em Ribeirão Preto e conta hoje com escritórios espalhados aí pelo estado de São Paulo, aonde Barretos é uma filial, né? Estamos localizados ali na 34, 2 quarteirões abaixo da 43, bem sinalizado, né? Um ponto muito bom ali. E a Atitude Serviços, ela é uma empresa grande hoje, né? Se consolidou, tem 8 anos de existência. É uma empresa que surgiu do desejo, né, de estar oferecendo uma qualidade que até então faltava na prestação de serviços de conservação e asseio, né? Foi daí que surgiu a Atitude, né? Onde os nossos diretores se reuniram e falaram que tinha esse desejo de mudar a visão que até então era um pouco queimada, né, no ramo de conservação e asseio. Com uma prestação de serviço, às vezes, muito deficiente, é uma mão de obra muito complicada, né? Então era difícil e o mercado estava muito queimado, né, nesse sentido. E a Atitude Serviços veio para mudar isso, né? Veio com esse slogan inicial, que era a qualidade que faltava na prestação de serviço, que esse ano foi mudado para nós cuidamos para você, né? Porque nós já consolidamos essa qualidade e agora nós cuidamos para os nossos clientes, né? De toda a empresa, de condomínios e tudo mais, né? A Atitude tem hoje mais de 500 funcionários espalhados pelo estado de São Paulo, Paraná, Minas Gerais. Estamos agora atendendo cliente no Piauí, atendendo cliente no Ceará, no Mato Grosso, em Goiás, né, uma grande multinacional. E é uma empresa que nós cuidamos, na verdade, de tudo aquilo que diz respeito à conservação e asseio. Na visão da Atitude, ô Max, quando se opta por algo novo, moderno, porque eu acho, a gente tem essa visão de que tem tipo de serviços, tem tipo de produtos que é novo. Você comentou que os diretores sentiram o anseio, a necessidade de uma população empresarial de ter isso. Você acha que o barretense, ou o brasileiro, ou o paulista, já estão aculturados a utilizar esse tipo de serviço? Terceirizando, que uma empresa de fora assuma o controle de acesso, de jardinagem, de serviços gerais, de recepção de uma empresa, já está culturado, ou a tua empresa, a Atitude tem que trabalhar muito, ou está trabalhando muito, para que a cultura, porque geralmente o pessoal assusta muito com relação a custo. Nossa, mas eu vou pagar, vai custar muito. Como que vocês estão fazendo isso para poder... Essa dificuldade existe de aculturamento das empresas e aceitar, porque isso é moderno. No exterior a gente sabe que esses grandes centros... Como que está o interior, como que a Atitude vê isso? Na verdade é um trabalho que vem sendo desenvolvendo de forma muito árdua, né? De conseguir mostrar para o empresário, né, que se faz necessário nos dias atuais a contratação de uma empresa prestadora por N fatores, né, que se você colocar numa balança, acaba ficando muito melhor para o empresário do que se for contratar, né, com eles mesmos dentro da empresa. É um trabalho ainda longo a ser feito com essa relação da cultura, né? As pessoas em primeiro momento pensam que vai ser algo muito exorbitante a questão do valor. Num segundo momento eu tenho conversado com alguns empresários que falam que sentem que vão perder o controle sobre aqueles funcionários, né? A questão da hierarquia dentro da empresa e vários outros fatores, né? E na verdade a gente vem mostrando, né, para essas grandes empresas, grupos, condomínios que nós atendemos, que há uma inversão, né, dessa observação primária, né, em relação ao que é a realidade,
né? A realidade se demonstra totalmente favorável a quem opta por contratar uma prestadora, né? Em tempos, por exemplo, que todo mundo fala tanto de crise, né? É muito mais viável você contratar uma empresa prestadora que vai absorver todos os impactos, né? E você acaba tendo uma prestação de serviço mais equilibrada, qualificada. Empresas, por exemplo, no caso da Atitude, que prestam esse serviço, que dão treinamento específico para esse setor. Nem sempre uma grande empresa consegue fazer esse tipo de treinamento. A questão de faltas, né, de atestados, de tudo que gera, né, várias dificuldades hoje em dia para o empresário. Quando a pessoa contrata uma prestadora, é a prestadora que acaba absorvendo esse tipo de impacto, esse risco, né? E o empresário fica tranquilo, porque o serviço fica contínuo, né? Ele fica despreocupado, existem supervisores, aqui em Barretos mesmo nós temos uma equipe de supervisores, então que cuidam de tudo isso. Então, em primeiro momento sim, a questão é uma falta de cultura, de informação e tudo mais, mas depois percebe que o custo-benefício é muito maior, é muito melhor do que essa impressão primária que se enxerga, né? Você colocou muito bem com relação a pergunta era esse aculturamento, porque a associação sente isso quando você fala com as empresas. E o empresário tem muitos problemas. Ele tem problema de mão de obra treinada, de cumprimento com a lei, de certas coisas que, se você contrata direto, você acaba passando por cima, por não observar, ou por tentar aproveitar, ou por não conhecer. São coisas que... Eu estou falando agora porque, na verdade, o que a gente quer é que a nossa cidade, que Barretos tenha empresa que presta serviço de todos os segmentos, justamente para a gente amenizar a necessidade das nossas empresas, colocar um produto no ar onde ela pode utilizar, e esse esclarecimento seu é muito interessante. Por quê? Hoje, por exemplo, nós temos dificuldades com atestado médico. Nós temos dificuldades com faltas. Os lojistas hoje, as empresas de Barretos, oscila muito a mão de obra. Sem contar que nós temos também um problema de qualificação. Sem dúvida. Então, tudo isso custa muito para a empresa. Então, eu estou tentando falar com você, mostrar para o telespectador o quão é interessante uma empresa especializada para o setor. Por exemplo, como você tem aqui questão de asseio de uma empresa, o jardim, a limpeza, o controle de acesso, mas tem normas para você ter um jardineiro, para você ter um faxineiro, para você ter um vigia dentro da empresa. Tem muitas normas que às vezes a gente passa por cima pensando que está ganhando alguma coisa e não está. Eu queria que você desse uma colocada bem assim, por exemplo, jardim. O que custa para a empresa ter o dela? Não em valores, mas a responsabilidade que ela tem que ter. Sim. Você coloca lá um jardineiro, vamos usar o jardineiro, mas ele vai estar usando máquina de cortar, tesoura, faca, sol, produtos químicos, adubo, não sei. Então, qual que é o benefício que ele tem em ter o seu? Sim. Tem coisas, por exemplo, o acesso. Eu gostaria que você explicasse para mim também a diferença entre vigia e vigilante. Sim. Sabe assim, para mostrar que você tem o vigia, sabe, como que funciona, porque as pessoas misturam muito, vigia, vigilante, guarda noturno, segurança. Então, eu queria que você desse uma explanada nisso, os benefícios que a empresa tem em estar terceirizada. Tem mão de obra qualificada, tem a questão da insalubridade, da periculosidade, do controle de faltas. Então, isso que eu queria que você desse, porque a intenção mesmo do programa, quando nós convidamos vocês, é para mostrar para a nossa população empresarial um produto que está à disposição dele e no final, só para você fazer um parâmetro, sem valores, porque ele está em porcentagem. Quanto que custa para mim manter esse jardim? Se você tiver ter, sabe assim, em questão de porcentagem. Porque a intenção meu, eu quero é vender o teu produto, porque Barretos precisa saber que tem esse tipo de prestação de serviço na nossa cidade. Sim, sim.
A jardinagem eu acho que é uma das questões mais complicadas, né? É um trabalho de alto risco, né? É um trabalho de alto risco, onde se usa equipamentos extremamente complexos, veneno. Então as empresas normalmente, quando tem o jardim, tem que fazer essa manutenção do jardim, o primeiro ponto que ela vai esbarrar é a questão dos EPIs, dos equipamentos de segurança, né? Porque não são os equipamentos de segurança normais que se usa em outros setores, né? Um jardineiro usa protetores para canela, um jardineiro usa calçado diferenciado, um jardineiro muitas vezes tem que ter cursos diferenciados de segurança do trabalho, máscaras, tem que saber lidar com produtos químicos, sabe? E esbarra em vários fatores. E o da Atitude são todos treinados? Todos treinados, né? A Atitude Serviço é uma empresa que, em primeiro lugar, ela é correta perante as leis, né? A primeira coisa que eu chego quando eu converso com, né, os empresários, os diretores, eu falo, olha, dá uma olhada no nosso cadastro que você não vai encontrar problemas, porque nós seguimos rigorosamente as leis, porque é isso que dá segurança para os empresários nos contratarem, né? Porque se você pega uma empresa que não lida bem com essa questão de leis, de segurança do trabalho, enquadramento adequado do KNAI da empresa e outros fatores, você acaba não dando a confiança necessária para o empresário contratar, né, uma empresa de prestação de serviços, né? E no nosso caso ele não vai ter esse tipo de problema, né? Então todos os nossos funcionários são altamente treinados, os EPIs são rigorosamente inspecionados, nós temos um departamento operacional que cuida especificamente disso. Então nós temos várias empresas que têm vigilância sanitária, que faz, sabe, inspeções no local, outro tipo de segurança do trabalho, né? Todas as normas que regem, então nunca nós tivemos problema. Normalmente nós somos nota máxima em todos esses quesitos. E a jardinagem é realmente complicada, né? Precisa de equipamentos, precisa de saber lidar com aquilo, sabe, uma roçadeira, uma máquina de cortar grama, ele tem que saber mexer na bomba de aplicar veneno. Então tem vários fatores. Então na jardinagem, no meu modo de ver, é um custo-benefício muito alto para o empresário contratar uma empresa prestadora. No geral, nós vamos iniciar o primeiro bloco, porque logicamente está esperando, mas para um pouquinho, quais são os serviços? Mas nós vamos tratar disso no outro bloco. No diferencial em porcentagem, funcionário, se a empresa contrata um funcionário para prestar o serviço que nós vamos tratar no decorrer do problema. Na média, contrata um empresário, um funcionário, um colaborador, e aí ele chega, custa X. Dentro desse valor a gente sabe, olha, está treinado, está com controle de segurança, sabe essas coisas todas que precisa, mas vamos só no seco no valor. Se eu contrato, nós vamos tratar dos outros serviços, mas vamos falar no jardineiro. Se eu contrato o jardineiro para a minha empresa, para o meu hotel, para o meu prédio, para o meu condomínio, para o meu clube, os espaços fechados, custa X. O que me custa em porcentagem eu ter um contrato com a empresa Atitude para ela cuidar da jardinagem? Por pessoa, tá? Isso é muito relativo, né? Porque também tem o tamanho do local, a questão da quantidade de equipamentos e de produtos que vai, né? Mas, por exemplo, quando uma pessoa contrata, né, um jardineiro para trabalhar para ela tem que colocar ali as férias, o 13º, os encargos que hoje está, né, realmente, para hoje o empresário trabalhar, né, e contratar é muito difícil, até pela sobrecarga desses encargos, né? Então, colocando tudo ali no preto no branco, colocando todos esses valores, o risco desse funcionário ter um acidente de trabalho, desse funcionário ter um problema com o equipamento, é muito alto, principalmente nessa área de jardim, né? Mas questão de porcentagem é pequeno pelo risco que ele vai deixar de correr, sabe, de 5%, 10%, somando todos os custos que ele teria se fosse contratar, e ele não tem dor de cabeça nenhuma. Quer dizer, na verdade, o que nós estamos falando é o seguinte: funcionário, se eu sou empresário, ou tenho um condomínio, ou tenho um prédio, ou um hotel, não importa, um clube, eu contrato um empregado que ganha X. Eu tenho que ter todas essas cautelas, todas essas preocupações,
E se eu contratar a Atitude, que tem esse serviço de jardinagem, por exemplo, que a gente está usando como exemplo, sim. é 5, 10% que vai me custar mais para mim não ter tirada do meu ônus, da minha responsabilidade. Controle, a legislação, a segurança, tudo. A falta dele, tudo por Totalmente. 5 ou 10% que seja. Né, que possam surgir. Mas eu acho que o principal aí é a questão do treinamento mesmo, né? É porque essa parte de conservação e asseio, você tem que ter pessoas que saibam lidar com pessoas, você tem que saber lidar com produtos químicos, se adequar ao ambiente de trabalho, ao horário, aos equipamentos, né? Então, realmente, o custo-benefício é muito maior. Na hora que você coloca tudo isso na balança, acaba até se bobear empatando e saindo no lucro. Tá certo. Mas nós vamos para um breve intervalo, porque nós vamos passar agora para o outro bloco, nós vamos tratar de detalhes de cada segmento, de tipo de prestação de serviço e quem é que pode utilizar a Atitude, no caso de Barretos e até na nossa região. Pois bem, esse é o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos já já. Barretense, a Festa do Peão é sua. São 60 anos de tradição e história. Mais de 150 lojas do comércio de Barretos estão distribuindo gratuitamente convites para os dias 25 e 26 de agosto. Entre os shows estão Gini Genos, Henrique Gabriel, Mato Grosso e Matias e muito mais. Retire seu convite gratuitamente. Na entrada do Parque do Peão haverá uma pequena contribuição que será revertida para instituições da cidade. A parceria é entre a CIB, Sim Comércio e os independentes. Pois bem, voltamos então com o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. No nosso programa de hoje, nós estamos trazendo uma novidade, uma informação maior para os nossos empresários de Barretos, de uma empresa que presta serviço em Barretos e que a gente quer que a população saiba disso. Primeiro bloco, nós recebemos aqui o Max, que falou sobre a empresa, muito importante as informações, mas eu queria passar para o nosso telespectador nesse espaço, Max, todos os serviços que a Atitude Serviços passa. Mas nós vamos tentar dar uma detalhada, tipo assim, jardinagem, quem é que pode usar? Vamos por tópico. Terminou a jardinagem, a gente anota numa linguagem que a nossa população empresarial possa saber do que é que é Atitude. Porque fala em serviço, mas eu queria que a gente detalhasse, que você passasse. Começa pela jardinagem, que a gente usou exemplo já no último bloco. Sim, a jardinagem, nós podemos, as empresas, né, onde tem jardim, parte de externa e interna, né, calçada, pessoal que tem a utilização de grama, né? Então, condomínios que tem um pouco de paisagismo, né, que tem que dar manutenção. Então, jardinagem, em geral, nós usamos em empresas, indústrias, né, condomínios fechados, normalmente dessa forma que é usada a parte Eu tenho minha empresa que é toda murada, toda fechada e só tem pedras. Eu preciso criar um paisagismo e acertar a manutenção disso. A Atitude faz isso? A Atitude cuida depois que é feita a parte do paisagismo. Ela só manutenção Só dá a manutenção no serviço. Um outro serviço? Então, aí nós temos a portaria, que entra no assunto do outro bloco, tá, né, que você perguntou as diferenças, né? E a portaria se divide, é onde entra nas dúvidas que você tinha mencionado. Porque né? tem vigia, segurança, guarda, e aí, sabe? Por aí, né? Então, eu queria saber, até para a população saber, o que é você, com a tua empresa, presta e qual que é a diferença de um com o outro? Na verdade, assim, a portaria ela se divide em porteiro, né? Controlador de acesso, fiscal patrimonial, né, e o vigia, que é o que nós prestamos pela Atitude, né? As diferenças variam assim muito pouco entre um e outro, né? Basicamente o porteiro é o que recepciona e não exerce mais nenhuma outra função, né? O controlador de acesso ele cuida de um cadastro de um fornecedor que está chegando na empresa, que está entrando num condomínio.
Ele anota a placa, ele faz anotações, ele credencia a pessoa, ele faz o controle do acesso realmente. O controle, ele local. sabe quem é que pode e não quem pode não entrar. Pode, quem entrou, ele faz a chamada para quem é o que está recebendo a visita, né? Ele faz esse controle bem eficaz do serviço, né? O fiscal patrimonial é, no caso, a pessoa que pode fazer a ronda para o lado de dentro da empresa. Ele é um fiscal patrimonial, ele é um vigia desarmado, né, que aí entra naquela outra questão da vigilância. Quer dizer, vigilância pode usar arma. Pode usar a arma. O vigia não pode. O vigia não, é o fiscal patrimonial, tá. Entendeu? Então, o fiscal patrimonial ele faz a ronda, coloca pontos de bastão dentro da empresa para que ele de tempos em tempos, de meia em meia hora, uma em uma hora, passe e registre que está passando ali, né? Até para que a empresa saiba que está sendo realizado aquele trabalho, principalmente no horário noturno, né? É bem eficaz esse sistema, né? Porque cria-se uma ronda e essa pessoa do lado de dentro da empresa, ela pode fazer, clicar, né, nesse bastão de tanto em tanto tempo para que o empresário saiba que está sendo feita aquela ronda aqui naqueles pontos específicos da indústria, né? Então essas são as diferenças da portaria. Outro serviço? Nós temos a limpeza, né? A limpeza é o nosso carro-chefe, né? Eu costumo falar que nem todo lugar tem portaria, mas todo lugar precisa de limpeza, né? Então a limpeza, nós temos a limpeza e a copagem, né? Limpeza nós temos os serviços gerais, que entra também na limpeza. Então a limpeza são auxiliares de limpeza, que normalmente as mulheres que trabalham internamente na empresa, uniformizadas, né, que sabem lidar com aquele tipo de produto, treinados para lidar com todo tipo de piso, que a gente vê muitas falhas, né? Eu entro em muitas indústrias, empresas com pisos manchados, com, sabe, lugares que falta de treinamento, às vezes de, né, observação e tudo mais. Então o nosso pessoal é treinado para lidar com isso. A parte dos serviços gerais normalmente é a limpeza externa, né? Não do prédio, né? A parte do estacionamento daquela indústria, da recepção. Os serviços gerais normalmente é homem, né? Ele que faz a catação, onde é jardim, gramado, né? Ele cuida da manutenção externa do prédio, enquanto a parte interna fica com auxiliar de limpeza, e a parte da copeira, né? A copagem, que faz aí o cafezinho, que está sempre ali cuidando da copa daquela indústria, né? Que faz esse tipo de serviço. Nós temos também a recepção e telefonista. Isso que eu queria que você detalhasse, porque eu vi no catálogo questão da recepção. Porque esse daí eu acho que vai abranger muita gente, porque quando você tem uma recepcionista ou uma telefonista, você precisa de alguém muito bem treinado. Com certeza. E tem que estar treinado, atualizado até com tipo de serviço, com a própria recepção, com equipamentos tecnológicos, às vezes, sabe, questão de telefone, questão de e-mail. Então eu queria que você focasse, porque eu acho que Barreto tem um campo industrial, hoje nós temos condomínios, ou tem prédios, hotéis, clubes, que tudo dá para aproveitar. Empresas fechadas, a gente tem muito que dá para utilizar isso. Mas eu queria abrir essa oportunidade, clínicas, escritórios, que eu acho que eles têm sentido essa dificuldade, onde a CIB, através da Atitude, ou vice-versa, pode entrar aí com maior participação, pelo menos no começo, que a gente vai incentivar depois desse programa, depois desse detalhe. Sim, a recepcionista, a telefonista, né, ela é o cartão de visita, né? Eu sempre falo que quem está ali recepcionando é aquela primeira impressão que ela causa. Então tem que ser uma pessoa diferenciada, muito bem treinada. Por exemplo, nós temos na parte da recepcionista, telefonista bilíngue, trilíngue. Em algumas empresas multinacionais há essa exigência, né? A tecnologia hoje em dia é algo que pega muito sério, né? Porque hoje você lida com todo tipo de mídia, né? No trabalho, inclusive. Então a telefonista ela tem que saber lidar com equipamentos diferenciados, programas diferenciados, tem que saber lidar com pessoas, estar disposta, né, a estar tendo esse primeiro impacto com a empresa, né? Com fornecedores, com clientes, com todo tipo de pessoa que chega naquela empresa, né? Então, a parte da recepcionista e telefonista realmente é uma mão de obra diferenciada, com uniforme adequado, de acordo com aquela empresa ou aquela indústria. Então, existem vários tipos de uniforme, né, onde elas ficam muito bem afeiçoadas. Nós já atendemos, né, várias empresas multinacionais, grupos que têm a parte da recepção, nós é que prestamos esse serviço. E funciona muito bem. O pessoal gosta,
E é o que nós falamos anteriormente, né? A partir do momento que você contrata, né, uma prestadora para exercer aquela função, você fica tranquilo com aquilo, né? Você fica muito tranquilo, porque aquela pessoa está ali e se por acaso acontecer algum tipo de mudança de planos ou um acidente que pode acontecer, vai ter outra pessoa ali treinada tanto quanto para suprir naquele momento a ausência daquela pessoa, que precisou de se ausentar por algum motivo, um atestado, alguma doença, algum acidente, alguma questão que a pessoa... Então, na verdade, a clínica, o escritório, a empresa não fica na mão... Não fica na mão de jeito nenhum. E entra na questão do treinamento, né? É porque é constante treinamento. Constante. Porque, por mais que a CIB faça, sindicato faça, Senac faça, Sebrae faça, Senar faça, você treina, mas essa alternância de mudança de emprego, essa alternância, olha, hoje eu sou isso, eu sou aquilo, você acaba treina, de repente muda, você está... E volta a afirmar, continua nesse caso a diferença de pequena porcentagem só. Pequena porcentagem, né? Tudo de depende 5 a 10%. Depende. Carga horária, às vezes um pouco mais, que tipo de produto aquela indústria quer que a empresa utilize. Mas na média geral... É isso daí. Não a gente precisa desmistificar, o que eu estou tentando forçar. Sim. É tentar desmistificar que a terceirização, sabe, de um setor, não é bicho de 7 cabeças, não tem um alto custo. O que tem mais é tranquilidade. Que Já foi. Em outros tempos, quando a carga era menor para o empresário, onde a oferta de procura era muito diferenciada de hoje no mercado de trabalho, era realmente mais difícil para a pessoa contratar uma empresa, né? Hoje a sobrecarga é tremenda de tudo, de impostos, encargos, responsabilidade, treinamento, uniforme. A pessoa, quando você contrata, você despreocupa com tudo. É tudo. Você recebe pronto o produto e prestação. Produto, já era, está ali pronto o produto final. Ô Marcos, nós vamos para um breve intervalo, depois nós vamos, próximo bloco, eu queria passar para a população primeiro, o que nós já temos da Atitude? Quem que a Atitude já atende em Barretos, com as empresas, com as, propensas empresas que você está negociando, onde você já tem esse trabalho em Barretos. E uma coisa que o telespectador vai gostar muito, é o recrutamento. Porque hoje nós as empresas estão tendo muita dificuldade, nós vamos deixar o e-mail, vai deixar o site da empresa, mas deixar o e-mail para que a pessoa possa ou oferecer o serviço àquele que já tem algum conhecimento, ou aqueles que treinar para a gente formar uma mão de obra e oferecer oportunidade para os barretenses. Tudo bem? Com certeza. Então, tudo ótimo. Pois bem, esse é o programa A CIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos já. Empresários associados à CIB e seus dependentes, funcionários das empresas e também seus dependentes podem ter convênios com descontos especiais nos planos médico-hospitalares do Santa Casa Saúde e Unimed, planos odontológicos Prodoc, Operriso e Santa Casa Odontologia, nas escolas Colégio e Faculdade Barretos, ISEB e também Liceu Tec. E ainda convênio com escolas de idioma, escolas de informática e clínica de estética. Procure a CIB. Voltamos então com o programa A CIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. E hoje nós estamos recebendo aqui o Max, da Atitude Serviço, uma empresa com a filial em Barretos e que presta um serviço que a gente quis e quer que a população tome ciência. Max, o programa está chegando ao final. Eu gostaria que você passasse para o nosso telespectador os lugares que você já tem esse serviço, que já presta recepção, você está visitando todas as empresas. Na sequência, eu queria que você passasse para o nosso telespectador aonde que ele manda o currículo, onde ele se cadastra para poder ser recrutado, fazer um recrutamento, treinar, qualificar, tanto para Barretos como para fora. Sim. Tá bom? Para a gente poder fechar essas informações para a nossa população. Sim. Na verdade, hoje em Barretos, nós já atendemos há um bom tempo, né, a Prefeitura, através de 2 licitações, né, que nós estamos assim com uma parceria muito boa, que é a parte dos controladores de acesso. Então, onde tem portaria, né, na Prefeitura de Barretos,
são os nossos controladores que estão lá, né? Na própria administração, na frente da prefeitura, né? Em dezenas de outros postos, né? Na verdade, são mais de 100 postos em Barretos na parte de controlador de acesso e também a limpeza da área da saúde, né? Que nós é que fazemos aí a parte da limpeza de postos, né? Parte da saúde é a Atitude Serviços que está com essas duas licitações. É uma parceria fantástica que tem funcionado muito bem, né? E no ramo industrial, empresarial, eu já venho visitando há um bom tempo, né? E ainda estamos aguardando aí alguns posicionamentos, negociando, né? Grandes empresas, grandes indústrias aqui da cidade, que com certeza em breve estarão aí no nosso hall de atendimento. atendimento. É interessante falar que Barretos está na fase de condomínios fechados, nós temos muitos prédios, principalmente na recepção. Eu gostaria que você abrisse um espaço para as nossas clínicas, os escritórios, sabe, de advogados, as coisas tudo, para que eles possam ter uma recepção treinada e qualificada que seja uma opção para eles. Com certeza. Eu acho assim que o empresário, né, que está nos assistindo, diretores, gerentes de compras dessas empresas, os nossos síndicos desses condomínios, né, os médicos aí dessas clínicas todas, está na hora de apostar no ramo da prestação de serviço, né? Para a gente oferecer mais para o barretense, principalmente aquele que gosta da jardinagem, dos serviços gerais, que gosta da recepção, controladoria, ou quer uma oportunidade, quer ser treinado, quer cadastrar na tua empresa para a gente oferecer espaço para esse pessoal treinado. Como que eles falam com você? Onde que eles enviam? Como que faz? Sim. O pessoal que tiver interesse de estar mandando currículo para a gente, né? Aguardando grandes oportunidades, é só mandar para o recrutamento @atitudeservicos, sem o cedilha.com. Então, recrutamento @atitudeservicos.com. Vai estar aqui embaixo, né? Vai estar aqui embaixo. Para o pessoal poder estar copiando aí, né? E se quiser entregar pessoalmente no nosso escritório, ali na 34, como eu disse, né? 2 quarteirões abaixo da 43, muito bem sinalizado, não tem como errar. Pode passar lá, falar que assistiu aqui, entregar o currículo, né, para essas áreas. E nós estamos aguardando que esses empresários, né, deem essa oportunidade para uma empresa local. Eu acho que esse é o grande momento desse incentivo, né? Faixa etária que você... Porque geralmente, nós também vamos começar um trabalho, é interessante que a população saiba, porque nós temos muitas pessoas que precisam retornar ao mercado de trabalho. Porque nós temos assim uma faixa etária, principalmente de mulheres e homens, que é assim, jovem ele começa o trabalho, principalmente mulher, casa, cuida dos filhos, agora os filhos já têm 10, 12, sabe? E ela precisa de uma oportunidade, precisa de um espaço para treinar. Qual que é a faixa etária lá? Não existe. Na Atitude não tem nenhum tipo de preconceito com relação à idade, né? Acima dos 18 anos pode estar enviando currículo, trabalhar. Enquanto tiver bom para trabalhar, a gente gosta de quem gosta de trabalho. Então, muito bom, muito bom. Muitas vezes, né, nós percebemos essa demanda do público, né, reclamando que não tem oportunidade, que atingiu uma certa idade, que ficou fora do mercado de trabalho há muito tempo, né? Na Atitude não tem isso, né? Eu acho que a pessoa que tem vontade de trabalhar, ela tem que ser respeitada. E muitas vezes no nosso país isso não acontece. Muito bom, bela informação. Max, foi muito bom a sua participação, foi muito bom para as empresas, foi bom para a associação, essas informações, é bom para Barretos saber que tem isso. O programa é curto, a gente precisa utilizar só esse espaço. Você tem aí um minuto para fazer, um minutinho, para fazer suas considerações. Vê que eu não te perguntei, que você gostaria de falar da tua empresa, aquilo está aberto para você aí, nossos espaços. Muito obrigado. Na verdade, eu gostaria de agradecer a oportunidade mais uma vez, né, de estar aqui nesse bate-papo tão gostoso, né, tão tranquilo, onde nós conversamos de todos os assuntos referentes à prestação de serviços, né, e realmente reforçar essa questão, né, de que o empresário barretense ele tem uma opção local, né, para estar na verdade, tendo uma empresa local para contratação de prestação de serviços, né? Algo que normalmente não acontece. Então, a Atitude tem escritório constituído, tem equipe de supervisores, tem, sabe, um RH aqui, né, que atende só a cidade de Barretos. Então, quer dizer, por que não valorizar, né, uma empresa que dá trabalho, que oferece mão de obra, que oferece prestação de serviço e ainda o melhor de tudo, contrata o próprio cidadão barretense para trabalhar, né, na empresa.
Então, essa oportunidade que a Atitude aguarda, né? Nós queremos muito estar podendo mostrar esses serviços, né? Eu tenho visitado dezenas de empresas aqui na cidade há muito tempo, já que realmente você disse no início do programa, contratam empresas de fora, né? E a Atitude está aqui, né? Uma empresa que apoia a cidade. Nós estamos presentes na festa todos os anos com o camarote da empresa, porque nós fazemos questão de apoiar esse tipo de manifestação cultural, esse tipo de festa, a maior festa da América Latina, né? Então, a Atitude está sempre investindo na cidade de Barretos. E é essa oportunidade que nós estamos aguardando, né? Que o empresário realmente acredite e possa vir buscar na Atitude o que está faltando, né? Que é uma prestação de serviço com qualidade, com eficiência, com compromisso e seriedade. E nós cuidamos para você. Esse é o nosso slogan novo, né? Esse é assim que nós falamos, nós cuidamos para você. Então se despreocupe, porque contratando a Atitude você não vai ter problema nenhum mais. Foi um prazer tê-lo aqui, foi muito bom para o programa, foi muito bom para a cidade, como eu disse, e bom para a população que recebe, sabe, esse incentivo, Obrigado pela presença. Obrigado. Pois bem, este foi o programa A CIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense.